na nossa live ao vivo em @jornalismo Nova Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu sou Diego Amorim, ao meu lado Ariane Bittencourt. Bom dia, Ari. Bom dia, Diego. Bom dia para você, ouvinte, sintonizado com a gente. Vamos juntos em mais uma edição do nosso Nova Manhã. E a gente começa justamente com essa entrevista para você que nos acompanha. A gente conversa ao vivo com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Na sexta-feira passada, o ouvinte, ele participou de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir as emendas parlamentares impositivas. Essa audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino. A gente lembra que o Supremo está julgando 3 ações diretas de inconstitucionalidade a respeito desse tema, que as emendas têm empoderado e muito o Congresso Nacional, são aí centro de vários debates. E o procurador Roberto Liviano disse nessa audiência que o Congresso, ao estabelecer a impositividade das emendas, mudou as regras do jogo orçamentário e violou o princípio da separação dos poderes. Ele está na linha com a gente. Procurador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a todos e todas que nos ouvem pela Nova Brasil FM. É uma honra, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada desde já. Roberto, começo te perguntando o básico para que possamos todos juntos entender o que são, de fato, as emendas parlamentares e por que algumas delas são chamadas de emendas impositivas. Bom, o nome emenda, Ariane, deveria ser algo complementar, algo que complementa o orçamento público. E isso, de fato, começou desta maneira em 2014. 2014, o total de emendas representava 200 milhões de reais. Com o passar do tempo, a regra do jogo foi se modificando e nós temos em 2025 um total de emendas de 50,4 bilhões, que ultrapassa a dotação de 30 dos 39 ministérios da República. Ou seja, se nós calcularmos percentualmente, Ariane, nós tivemos um aumento neste período de emendas parlamentares de 25.100%, enquanto que o salário mínimo cresceu 109%. Por isso que eu disse na audiência pública que houve uma verdadeira captura do orçamento, que a exceção virou regra, porque não é plausível que o Congresso detenha tamanho nível de controle sobre o orçamento, porque deve ser uma parcela pequena. Porque quando nós estamos falando em emendas parlamentares, nós estamos falando do deputado que propõe algo que diga respeito à reforma de uma pracinha, à pavimentação de uma alameda. Nós estamos falando de algo que representa uma reforma de interesse local e que, a meu ver, deveria ser suportado pelo orçamento municipal, algo que prejudica os investimentos em alfabetização de crianças, algo que prejudica as despesas que são suportadas pelo orçamento federal, que diz respeito ao desenvolvimento do país como um todo. A impositividade, ela fez parte dessas mudanças, e isso significa o quê? Que não há como discutir esse emendamento do orçamento. Isto é obrigatório. Impositividade significa obrigatoriedade. Não é? Então, Roberto, eu disse na audiência pública, e repito aqui, houve uma verdadeira captura do orçamento pelo Congresso Nacional, e essa captura significa mudança da regra do jogo, em que o Executivo deixa de cumprir o seu papel constitucional, que é de planejar e gerir o orçamento, e o Congresso passa a deter um nível de controle que não é permitido, e isso representa um desrespeito ao princípio da separação dos poderes. procurador, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Mas olha só, lá no Congresso Nacional, eles dizem que as emendas são importantes porque eles estão mais próximos do eleitor, muitas vezes, do que o ministro, que está no gabinete aqui em Brasília, na Esplanada. Eles não, estão nas bases eleitorais toda semana, conhecendo o povo, conhecendo as cidades, então eles sabem melhor
do que ninguém como indicar esse dinheiro público. Esse é pelo menos o argumento de parte do Congresso para esse aumento inacreditável que o senhor acaba de mencionar para a gente aqui. Quando você falou, já peguei o celular para fazer a conta, mas você foi mais rápido que eu. 25.000%, é isso? Mil, De aumento de emendas? 25.100%. Veja, Diego, o fato deles terem eleitos, de terem legitimidade do voto, Diego, que é um argumento, o chefe do Poder Executivo Federal, no caso atualmente o presidente Lula, também tem legitimidade do voto. Então, o argumento da legitimação política não pode ser utilizado por deputados em relação à questão de conhecer os problemas. Aliás, se for assim, se você for contar o número de votos, o presidente da República teve muito mais votos que os deputados e que os senadores. Se eles querem, de fato, contribuir para o bem comum, para a prevalência do interesse público, eles podem, sem sombra de dúvida, informar as pastas correspondentes, eles podem propor determinados assuntos à respectiva área para que sejam atendidas. Agora, propor, querer contribuir para o bem comum, não se confunde com essa impositividade em que reformas de pracinhas e pavimentação de alamedas obstruem a alfabetização de crianças, a farmácia popular, o Vale Gás e o saneamento básico, em que 40% dos brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Isso é a quebra da concretização das políticas públicas, Diego. Não tem lógica isso. No mundo, não há paralelo nesse sentido. Houve um recente estudo do INSPER, publicado pelo INSPER, em que mostra como que funciona nos países da OCDE. E há países que são semelhantes ao Brasil, até próximos. O Chile, por exemplo, ele faz parte da OCDE, e sabe quantos por cento do orçamento se pode emendar? 0%. Zero. O México faz parte da OCDE. Então, e aí se diz, não, mas não são países presidencialistas? São sim, são países presidencialistas. Então, basta olhar o estudo do INSPER que você fica escandalizado. Né? Aqui você tem 25% do valor das emendas não obrigatórias que é passível de emendas. Se você olhar a média desse estudo da OCDE, você vê que é menos de 10% deste limite. Os Estados Unidos havia um número expressivo e em recente mudança legal se estabeleceu o teto de 1%. Né? Então, este teto de 1% das despesas não obrigatórias, ele seria algo importante, porque hoje nós temos valores bilionários e a crescer desta maneira, nós podemos chegar a um colapso fiscal. E isso não é absolutamente plausível que tenhamos essa situação de captura e de risco de colapso fiscal, Diego. Procurador, às vezes, ouvindo o senhor falar, parece que a gente vive numa realidade paralela, né? Porque acredito que boa parte, se não todos os ouvintes, escutando essas explicações referentes às emendas, o aumento impressionante em um período de tempo curto das emendas, e a gente está falando e ouvindo tanto falar sobre a questão orçamentária, pedido de mais responsabilidade partindo do Congresso para o Executivo, o que é legítimo, só que a gente ouve essas quantias todas. Imagino que todo mundo, de alguma forma, torce o nariz, sei lá, e parece um sistema já muito posto, né? Difícil de ser, de alguma forma, mudado. E aí, não bastando tudo isso, procurador, a gente tem as famosas emendas PIX, né? Que tanto são faladas por aí. Na sua avaliação, quais que são os riscos associados a elas? No caso das emendas PIX, a situação fica ainda pior, porque nós temos um problema que até agora nós não falamos, Ariane, que é a questão da rastreabilidade. Não é? Nós tivemos essa audiência pública que foi realizada recentemente no Supremo, que discute estas ações. Houve 3 ações constitucionais propostas pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, pelo PSOL e pela PGR. Nestas ações, este tema é questionado profundamente. Estas ilegalidades são questionadas
de maneira profunda, a questão da rastreabilidade, porque esse dinheiro todo ele é transferido e de uma maneira que você não tem como fiscalizar. E as emendas PIX representam o apogeu disso. O dinheiro é transferido e você não tem como puxar o fio da meada, não tem como seguir o destino desse dinheiro, é transferência direta. Não é? Então, a emenda PIX representa, nessas mudanças legais do sistema orçamentário, representa o ápice dessa mudança em que você não tem controle. Então, muitos pontos são discutidos nessas ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado extrema coragem e senso republicano ao enfrentar este assunto, ao determinar que nós temos o princípio constitucional da publicidade, que diz respeito à transparência pública, e este chamamento à audiência foi um momento histórico para a prevalência do Estado de Direito, para a prevalência dos valores constitucionais, e muitas pessoas foram ouvidas. Também houve espaço para ouvir a própria Câmara, o próprio Senado. Inclusive, havia uma sinalização que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, compareceriam à audiência. No último instante, não foram e mandaram representantes que tiveram a palavra lá. Então, tivemos estudiosos, tivemos representantes da Câmara, do Senado, do TCU, da AGU, dos autores destas ações, de organizações da sociedade civil, da academia. Tivemos uma audiência pública, uma escuta qualificadíssima para debater este tema. Não é? Agora, a situação de fato é muito grave e é necessário que se estabeleçam limites e que, em relação à rastreabilidade, Ariane, não se faça qualquer espécie de concessão, porque a Constituição fala no princípio da publicidade. E rastreabilidade significa oferecer à sociedade, oferecer aos jornalistas a plena possibilidade de acompanhar tudo isso. Porque nós estamos falando do princípio da publicidade e mais, do direito de acesso à informação. Esse é um direito fundamental. Aliás, é um direito não só previsto na nossa Constituição, mas um direito universal. Em todas as constituições se consagra este direito. Então não é plausível que se obstrua o acesso à informação, que não se respeite o princípio da publicidade, inclusive especialmente porque o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos, que foi assinado em 2011, são 8 nações do mundo signatárias, e o Brasil, por força desta condição, se responsabiliza por ser um padrão mundial em matéria de transparência. Brasil, ao lado dos Estados Muito bem. Unidos, da Noruega, da África do Sul, da Indonésia, de outros países, se responsabiliza perante o mundo em ser referência mundial em matéria de transparência. Então é necessário cumprir Muito bem. a sua condição de signatário do Pacto dos Governos Abertos. 6h44, a gente até passou o horário aqui da entrevista, mas propositalmente, e não interrompemos, porque essa entrevista é uma aula para você, nosso ouvinte em todo o Brasil. Nós vamos fazer o recorte dessa entrevista, destacar no nosso canal do YouTube. Você vai favoritar, você vai salvar e de vez em quando você vai recuperar as falas aqui dessa entrevista, porque, meu querido procurador de justiça, eu em outro também faço um comentário sobre as emendas aqui no ar, mas hoje a sua entrevista vale mais do que qualquer comentário que possa ser feito. Acho que o nosso ouvinte, a nossa audiência que é tão esperta, que é tão analítica, que é tão crítica sobre as visões aqui do Brasil, certamente todo mundo ligou os pontinhos e entendeu tudo a partir dessa entrevista. Eu quero mais uma vez agradecer. Deixa eu tirar uma dúvida no ar aqui mesmo. É Livianu ou Liviano? Me tira essa dúvida para sempre, procurador. A pronúncia é Liviano, né? Mas quando as pessoas me perguntam o meu nome, eu acentuo o Livianu para não haver risco de escrever com O, né? Mas a pronúncia é muito paroxítona. Liviano, meu nome é de origem romena, né? Meu pai nasceu em Bucareste, na Romênia, então é Roberto Liviano. E eu quero aproveitar a oportunidade também, quero dizer que eu sou ouvinte assíduo da Nova Brasil FM,
da excepcional programação da Nova Brasil FM. E nessa condição, me sinto à vontade de convidar essa audiência tão qualificada da Nova Brasil FM a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial, para nós podermos debater este e muitos outros assuntos. Eu que sou presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e também do Ministério Público de São Paulo. E para mim que foi uma grande honra estar aqui conversando com vocês, Diego e Ariane. Sempre estou escutando a Nova Brasil FM em todos os momentos em que eu posso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Um bom resto de semana. Até uma próxima oportunidade. 6h46. Tem outro craque chegando agora para você. Aqui é craque atrás de craque.